seja maligno, qual o tratamento que esse paciente tem que fazer? Então, antes disso, vamos fazer o diagnóstico do maligno. Né? Se a gente chegou à conclusão que esse nódulo merece ser investigado, então o exame de eleição é uma punção aspirativa por agulha fina do nódulo. De uma maneira geral, guiada por ultrassonografia. Então, faz-se a punção, esse exame vai para um patologista, e esse exame é um exame citopatológico. Ele não tira pedaço, ele tira célula. E com isso, você classifica se ele é suspeito para malignidade ou não, enfim, você dá o diagnóstico. Se você chegar à conclusão que ele é altamente suspeito para malignidade, ele tem elementos que sugerem isso, então você vai operar. Você vai indicar a cirurgia, que é o tratamento de eleição para isso. E aí, dependendo do tipo de tumor, vai ter um tratamento subsequente ou não, e um tipo de acompanhamento mais ou menos intenso. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos tumores malignos são tumores que têm uma excelente evolução. Então, uma cirurgia, de uma maneira geral, resolve a situação. Às vezes necessita ser complementado com um tratamento com iodo radioativo, particularmente tumores de uma linhagem folicular. E aí você tem critérios para indicar ou não o iodo radioativo. Cada vez mais a gente vê que essas indicações são mais para pacientes com um risco de recidiva ou de recorrência da doença maiores. Os pacientes rotulados como de baixo risco, a maioria das vezes nem precisa tomar mais nada, basta a cirurgia. E, obviamente, ninguém vive sem tireoide. Então ele tem que tomar a reposição do hormônio. Também o nível, a quantidade de hormônio que você vai ter que dar para repor, vai depender do tipo de tumor e de uma coisa que a gente chama, que é a estratificação do risco. Não é a estratificação do risco de morrer, é a estratificação do risco de recidiva ou de recorrência. Por quê? Porque doentes de alto risco merecem receber maior dose de hormônio para evitar qualquer possibilidade de algum estímulo via TSH. Doentes de menor risco não precisam ficar tão, que a gente chama, suprimidos. Então isso tudo vai depender do diagnóstico, dessa estratificação no pós-operatório que eu vou fazer do paciente. E do tipo de tumor. Como eu falei, desse tipo de tumor de linhagem epitelial, de linhagem folicular, a gente vai ter um marcador tumoral, que é a tireoglobulina, que vai servir para a gente acompanhar a evolução. Junto com o exame de imagem, principalmente ultrassonografia do pescoço, que é para onde, de uma maneira geral, quando o tumor volta, é para onde, em primeiro lugar, ele volta. Não quer dizer que não existam casos que eles vão ter metástase à distância e vão até matar, mas, volto a dizer, é uma exceção. E tem outros tumores de outras linhagens que não tem nada a ver com isso. Um exemplo típico é o carcinoma medular, que é de uma célula produtora de calcitonina, que não tem nada a ver com tireoglobulina. Então o marcador tumoral é calcitonina. E aqui não tem nada a ver com iodo, porque não responde a iodo. Então o tratamento é diferente. Então, uma vez operado e uma vez tido o diagnóstico definitivo da histopatologia, da peça cirúrgica, mais a estratificação do risco no pós-operatório, é que vai definir como é que eu vou fazer o follow-up, o segmento desses pacientes.